Quando eu era adolescente, eu fiz judô. Fiz 4 anos de judô. Inclusive, quando eu fui pro jiu-jitsu, na primeira competição, eu pensei, vou ganhar uns 2 pontos de queda. Eu ganhei 4 pontos de queda. Perdi de 12 a 4. No final, entendeu? Você só sabia Eu a derrubei e o Muito cara bom. ganhou no final. Muito Né? bom. Pois é. É um pouco isso. Se tivesse acabando nas costas do João, acabou. Você tinha ganho. Exatamente. E quando eu comecei o judô, já tinha no Rio de Janeiro muitas academias de jiu-jitsu. E eu lembro que o meu avô falou, não, faz judô porque jiu-jitsu é coisa de delinquente. Era a fama na época. E hoje mudou totalmente, é outra coisa. Mas eu queria saber como que você lá atrás acabou parando no jiu-jitsu. E se quando você começou já tinha essa fama ou não? Isso aconteceu, foi um momento e depois sumiu. Olha, eu comecei... Você é carioca? Eu fui carioca. Tipo nós. Eu fui carioca. Eu comecei o jiu-jitsu com 13 anos de idade. Eu morava em Ipanema, andava na rua e tal. Eu comecei e falei, cara, tô começando a não ter mais a proteção dos meus pais, né? Deixa eu aprender uma luta. Aí eu entrei no karatê, que Bruce Lee na televisão. Falei, vou fazer um karatê. Eu ia até a Shotokan no Leblon correndo, treinava e voltava. E eu tenho um irmão mais velho que eu, 3 anos e pouco. E, nossa rotina era brigar um dia e no outro dia repetir a briga, né? Então a gente brigava todo dia. E ele era mais velho. E ele era mais velho 3 anos, eu tinha 13. Quer dizer, era uma diferença muito grande. Sim, sim. Então, cara, eu apanhava dele todo dia. Aí eu, com karatê, eu falei, agora com karatê vai mudar. Aí mudou, piorou. Ele começou a me bater. Ele começou a me bater com mais força, né? E aí, de repente, eu fui levado por um amigo para fazer uma aula de jiu-jitsu. Cara, eu fiquei encantado. Eu falei, isso aqui é muito inteligente. Porque não adianta a força, não adianta o tamanho. Eu fazia com o meu professor ali as primeiras aulas e tal, defesa pessoal, saída de gravata, que era o que acontecia na minha briga com meu irmão. Né? Ele me dominava, me dava gravata, ficava me dando tapa, não tinha muito o que fazer. E aí, o jiu-jitsu começou a transformar essa realidade de uma maneira, assim, impressionante. E eu comecei a dominar meu irmão completamente nas nossas brigas. Porque chegou um ponto que ele não queria mais... Quantos anos que ele tinha? Me perdi. Eu tinha 13 para 14 e ele 17. Ele era mais velho. 17 para 18. Então, em um ano, ele não tinha Em mais... menos, em meses. Tipo, 3 meses eu estava dominando ele completamente. E aí ele falou, não, vou entrar no jiu-jitsu também. Aí ele veio. Só que ele tava, na verdade, começando a faculdade de engenharia na PUC e eu estava no colégio. Quer dizer, eu treinava... Eu tinha mais tempo. 10 vezes mais do que ele. Ele nunca mais me buscou na vida. Ele é faixa preta, fez semifinal de mundial, mas nunca chegou, entendeu? Então, isso me encantou mais ainda. Eu brinco que o meu job to be done do jiu-jitsu é bater no meu irmão, entendeu? Esse era o jogo. Então, eu comecei a fazer jiu-jitsu por isso. E o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, nessa época, não tinha ainda essa imagem ruim, mas tinha uma fama de luta muito eficiente. A família Gracie era de lá. Existia um respeito. Né? Não é que as pessoas falavam assim, não, você um lorde chegou do jiu-jitsu. Não era isso. Mas as pessoas respeitavam. O que aconteceu? Na década de 90, alguns fenômenos aconteceram. O UFC, primeiro em 91, o Vale Tudo Jiu-Jitsu Luta Livre, que foi transmitido pela Globo e tal, que lutou o Valide, Murilo e eu. E essa luta explodiu no Rio de Janeiro, porque a Globo botou na TV e aí só se falava disso. Logo depois, veio o UFC. Então, o UFC, cara, deu uma outra projeção para o jiu-jitsu. A Confederação Brasileira foi fundada em 93, que coincidentemente é o ano da fundação da Aliança também. Mas o ponto é, tudo começou a virar performance. O modelo de jiu-jitsu da Academia Gracie estava esquecido. E aí, o que é interessante falar? Quando a Academia Gracie se estabeleceu no Rio de Janeiro, e ela fez 100 anos, agora em outubro, ela era uma academia de aulas particulares. Os alunos iam lá, a família estava toda lá, eles davam aula particular e tal. O aluno particular, chega uma hora que ele começa a aprender, ele quer treinar. Aí o professor ia lá e treinava com um, aí vinha outro, treinava com outro, aí vinha outro, treinava com outro. Eu falei, cara, daqui a pouco a gente está dando 10 aulas por dia treinando com todos os alunos. Pega os melhores, chama eles para virem treinar aqui no final do dia, que é quando a família treinava. E aí esses alunos foram treinando lá e foi formando um grupo de aula coletiva, que não era uma aula, era um treino. Que era simplesmente um aquecimento, alguém puxava 2 técnicas e rola. Que é esse modelo que foi... que se espalhou. Uhum. E aí as pessoas saíram da Academia Gracie e foram montando suas próprias academias. Isso juntou com esse momento confederação e tal. Todo o foco era de performance. Ou seja,
começou a se expulsar as pessoas do jiu-jitsu. Porque quem consegue suportar um treino Treinar de de manhã, de jiu-jitsu, tarde, de noite. de performance, né, para campeonato, é mais difícil. É o atleta, né? Só o atleta. Aí você vai encolhendo. E foi isso que começou a acontecer. Aí percebe que tem esse movimento da competição, desenvolvimento do esporte e tal. Tem as pessoas que vão se destacando no esporte e querem também montar sua academia. Então a qualidade das academias começou a cair. E aí as pessoas, para conseguir terem esse espaço de representatividade e de construção no esporte de performance, é para muito poucos. Qual era a outra via para ficar conhecido, famoso, temido, respeitado? Era brigar na rua. Uhum. E aí começa esse movimento, década de 90, início dos anos 2000, uma cultura de que o praticante de jiu-jitsu brigava na rua, porque tinha uma meia dúzia que realmente fazia isso. Né? E a gente vai carregando um fardo e um estigma que demorou muito tempo para a gente limpar. E é isso, naturalmente foi se limpando, e eu sempre acreditei que isso ia se limpar, porque eu via o resultado nas pessoas. Né? Por mais que a gente tivesse focado na competição, e a Aliança surge para ser uma equipe de competição, esse nunca foi o grande jogo para mim. Quando eu decidi viver de jiu-jitsu, quando eu tinha 15 anos de idade, a competição eu sabia que ela era um período. Eu falei, eu quero fazer isso para sempre. Logo, a competição não é para mim a coisa mais importante. Embora tenha sido durante um período, óbvio, mas... então, eu sabia que a gente ia passar esse deserto, né? E, de fato, a gente passou. Foi exatamente nesse período que eu comecei a ver judô. Eu nasci em 88, então era final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí lembro que saía no jornal. Tal balada, não sei o que, na Barra da Tijuca, teve briga, o pessoal do jiu-jitsu. Aí meu avô lia jornal e falou, não, jiu-jitsu não, faz o judô. Ser adolescente, na época 90 e pouco, era o auge do negócio, entendeu? É exatamente isso. E, Fábio, por que você acha que o jiu-jitsu é tão mais eficiente do que outras artes? Qual o segredo do jiu-jitsu em comparação com as outras? Porque tem muitas modalidades, esportes, né, voltados para a luta, mas você citou o UFC, quando aconteceu o primeiro UFC, que para quem não viu, assista no YouTube, é muito bacana, porque é diferente do de hoje, né? Hoje o cara vai lá, faz uma luta e é isso. Não, era um negócio que você tinha chaves e o cara lutava 3 vezes na mesma noite. E não tinha categoria, não tinha peso, não tinha teste antidoping. Então tinha cara que tava dopado até o talo com testosterona de 5.000 e o vencedor foi o Royce Gracie. Um cara magro, assim, lutando de kimono, dando a lapela pros outros, enquanto o cara tá só de sunga, entendeu? Ele foi lá e destruiu, Então, a história do jiu-jitsu, né, e a prova da eficiência, ela usou a mesma estratégia no Brasil da década de 50 e nos Estados Unidos na década de 90. A família Gracie sempre usou a estratégia do desafio para provar que o jiu-jitsu era a melhor luta, a mais eficiente. E isso foi sendo feito numa tradição hoje de 100 anos e é meio que inquestionável. O que acontece hoje no UFC é que todo mundo faz tudo, então é o melhor atleta. Né? Mas quando você bota, no exemplo que o Bruno deu, o primeiro UFC, era puro, né? Era assim, era o Royce fazendo jiu-jitsu, era o cara do sumô, era o cara do boxe tailandês, era o cara do savate, era cada um representando a sua arte marcial. E o Royce, com 80 quilos, ganhava de todo mundo. Né? E aí, por que a eficiência do jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu, ele tem o princípio do jiu-jitsu de força de alavanca faz com que a luta seja muito eficiente para qualquer um, independente da sua força e peso. Né? Então, você luta numa distância que as outras lutas normalmente não gostam. Né? Então, se o cara quer te bater, você agarra, como é que o cara vai te bater? Meio que inutiliza. Não é que o cara não tenha nenhuma chance. Ele tem um tiro. Se ele errar aquele tiro, já era. E é o que acontecia antigamente. Né? Então o jiu-jitsu foi ganhando essa fama, esse histórico de luta mais eficiente por isso. Né? E de fato se você tirar o jiu-jitsu da equação, se você não permitir que as outras lutas aprendessem jiu-jitsu, você continuaria vendo a mesma sequência de coisas, entendeu?